Na minha cabeça não fazia sentido eu entregar o que eu sei, sendo que eu trabalho com imóvel, sendo que eu ganho dinheiro com imóvel. Então, durante muito tempo, eu tive resistência em entregar o que eu sei. E a maioria das pessoas que ensinam, elas entregam, mas elas escondem parte do jogo. E eu vou entregar. Eu decidi fazer isso. Eu decidi entregar o que eu sei. Eu decidi te ajudar. Eu decidi passar para você aquilo que fez eu perder dinheiro e passar para você aquilo que me fez ganhar dinheiro. E se você inscrever no meu canal, se você começar a me ouvir e se você colocar em prática, você vai perceber que imóvel é o melhor negócio que existe. Hoje, as pessoas precisam morar em algum lugar. Daqui 100 anos, as pessoas precisam morar em algum lugar. Ou seja, imóvel é algo que as pessoas sempre querem, sempre vão querer. Imóvel, quanto mais o tempo passa, melhor fica. Então, há muitos anos atrás, talvez o seu avô, seu bisavô, já gostava de terra, já falava que terra é muito bom. E quanto mais o tempo passa, mais as pessoas percebem isso, percebem que imóvel é o melhor negócio que existe. Existem muitas pessoas que fazem investimento e outros tipos de investimento, mas não tem nenhum que supere imóveis. Todas as pessoas que são ricas, todas as pessoas que têm muito dinheiro, você vai olhar onde elas investem. Ela investe em imóveis. Tem gente até que vai te convencer de investir em outras coisas, mas as pessoas que têm dinheiro, você olha em que elas investem o dinheiro dela. Elas compram imóveis, elas compram terra, elas compram casa, elas compram galpão. Ela investe em imóvel. Então, imóveis é o melhor negócio que existe. Não existe nada melhor do que imóvel. E durante muito tempo eu estudei mais de 12 anos. Se eu for analisar, contar o tempo todo, desde o tempo, se eu for analisar todo o tempo que eu estudo, tem mais de 20 anos. Mas assim, firme mesmo em relação a ajudar as pessoas, a entender como que a mente funciona, a mim ajudar e também ajudar outras pessoas, é mais de 12 anos. Mas o total de que eu estudo mesmo tem mais de 20 anos. E eu, durante muito tempo, tive essa resistência de passar para você aquilo que eu sei, porque na minha cabeça não fazia sentido eu entregar tudo que eu sei, sendo que eu ganho dinheiro com imóvel. Mas, como eu estou te falando, eu decidi fazer isso, eu decidi entregar. Então, é, fica no meu canal, inscreve no meu canal para você receber os novos vídeos que eu vou fazer. E se você pode fazer a sua pergunta aí, pode me enviar, que eu vou conversar com você, que eu vou falar para você. Eu vou responder a sua pergunta. E hoje eu quero falar algo para você que no início me fez perder muito dinheiro. No início eu não conseguia ganhar dinheiro porque eu tinha esse medo. E aí eu percebi que a maioria das pessoas tem esse medo, algumas pessoas no maior grau, outras pessoas no menor grau, mas a maioria tem esse medo. E esse medo que eu vou te falar, ele atrapalha muito, ele impede muito de você ganhar dinheiro. Qual que é esse medo? É o medo da rejeição. O medo, vou falar um pouquinho para você sobre o medo. O medo, ele emite uma frequência. Da mesma forma que uma estação de rádio, ela emite uma frequência, se você ligar aí na rádio da sua cidade, ela vai pegar aquela rádio e não pega outra rádio. Por quê? Porque você está na frequência daquela rádio. O medo, ele emite uma frequência que chega antes das suas palavras. Então, quando você fala, a sua frequência já chegou. Por quê? Já chegou antes, porque você está emitindo aquele medo. E é o medo da rejeição. O que é o medo da rejeição? É aquele medo que você tem de você falar algo e as pessoas às vezes não aceitar a sua ideia, não aceitar a sua proposta. Por exemplo, vamos supor que você vai ligar num imóvel, num lote que custa 300 mil reais. E na sua cabeça, você pensa o seguinte: será que se eu oferecer 200 mil, o imóvel custa 300, o lote custa 300, e na sua cabeça você pensa o seguinte: será que se eu oferecer 300 mil reais, aliás, 200 mil reais, essa pessoa me entrega? Aí você pensa, eu acho que não, porque ele está pedindo 300, então ele quer 300. Mas eu poderia oferecer 200. Mas você tem aquele medo de oferecer. Mesmo que você oferece, mas você oferece com medo da pessoa não gostar, ou seja, e esse medo é uma frequência. Você já emitiu essa frequência de medo. E aí, essa é a frequência da rejeição.
E essa frequência, ela chega antes das suas palavras. E aí a pessoa não aceita a sua proposta. Por quê? Você está comunicando uma coisa, você está emitindo uma frequência, você está emitindo um medo. E aquele medo, ele tanto impede você de insistir naquela proposta, quanto impede a outra pessoa de receber. Por quê? Porque você está emitindo medo. O medo é uma vibração de baixa frequência. Você vai perceber que muitas pessoas também falam sobre vibração. Antigamente eu não entendia isso, eu demorei muitos anos para entender essa questão de vibração. E o medo emite uma vibração. Então a vibração do medo, ela impede de você de fazer negócio, ela impede das pessoas aceitar a sua proposta. Uma pessoa que faz a mesma proposta, porém com uma vibração de neutralidade, ela é totalmente recebida do outro lado do que uma pessoa que faz uma proposta com a vibração de medo. Então, tudo que você coloca a vibração de medo ou de raiva, aquilo não dá certo. Você pode perceber até na rua mesmo. Uma pessoa vai estar andando na rua. Aquela pessoa que tem medo, vamos falar de a pessoa que tem medo de cachorro. Os cachorros atacam mais pessoas que têm medo de cachorro. Por quê? O cachorro sente a vibração daquela pessoa. Uma pessoa que tem medo de cachorro ou que tem raiva de cachorro e ela sai na rua, geralmente os cachorros ficam querendo atacar ela porque ela está emitindo a vibração. Às vezes ela nem falou nada com o cachorro, ela nem achou ruim, mas a vibração dela chegou primeiro. E a mesma coisa acontece com você. Quando você vai olhar um imóvel para comprar, quando você vai fazer uma proposta, que seja para comprar, que seja para vender, a sua vibração, ela chega primeiro do que você. E se você tem uma vibração de medo, medo da sua proposta não ser aceita, medo de oferecer um valor menor, medo. Então, essa vibração de medo, ela te impede de você fazer negócio, impede da pessoa aceitar a sua proposta e impede também de você ser persistente naquela proposta. Por quê? Você está falando, mas a sua vibração comunica muito mais forte do que as suas palavras. O que você fala representa pouco. O que mais importa é aquilo que você vibra. Se você está vibrando numa frequência de medo, a sua vibração ela chega primeiro do que as suas palavras. E por isso, o outro lado não aceita a sua proposta. E você precisa organizar a sua mente, mudar a sua forma de pensar, ter uma mentalidade mais resistente para aumentar a sua vibração e você conseguir fechar melhor negócio e você conseguir comprar num preço menor quando você for comprar e você conseguir vender num preço maior quando você for vender. A sua vibração ela vai determinar a sua confiança. As pessoas que têm mais confiança, elas conseguem comprar num preço menor quando está comprando, elas conseguem vender pelo um preço maior quando está vendendo. E a sua vibração, ela determina o seu nível de confiança, aquilo que você fala, aquilo que você pensa. Então, fica aqui comigo, envie a sua pergunta ou deixe no comentário as suas perguntas, que eu vou te responder. E, como eu te disse lá no início do canal, eu determinei que eu vou te ajudar. Eu vou criar conteúdo para falar o que em muitos lugares não falam. E durante muito tempo eu tive essa resistência. E agora eu decidi criar esse conteúdo. Não só esse conteúdo, eu vou criar conteúdo aqui sempre para te ajudar. Então inscreve no meu canal e pensa em uma pessoa. Eu quero que você pense em uma pessoa. Essa mesmo, essa pessoa que veio na sua cabeça. Pensa em uma pessoa e compartilha o meu vídeo para ela me seguir. Por quê? Em algum momento ela vai comprar algum imóvel, ou talvez ela está comprando um imóvel nesse momento, ou talvez ela tem um imóvel para vender e eu posso ajudar essa pessoa. E ela vai ficar me conhecendo através da sua ajuda, através do seu compartilhamento. Então, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você... essa pessoa que está vendo na sua cabeça aí. Compartilhe o meu vídeo com ela para ela ficar me conhecendo e eu poder ajudar ela da mesma forma que eu vou te ajudar. Então, envie a sua pergunta para mim e a gente vai se falando.